Hoje eu tô de volta aqui com a minha irmã. Eu vi que ela deu bastante números ali, apareceu bastante visualizações. O pessoal gostou de você. Então eu acho que seria interessante hoje, como tu é minha irmã, e por mais que tu não se enquadre dentro do espectro autista, você conviveu comigo, né, toda a nossa infância, né? A gente viveu junto ali. E uma das coisas que eu acho que seria bem interessante falar seria a questão das crises, porque é muito comum dentro do espectro autista ter essas, entre aspas, crises. Mas o que são essas crises, né? Esses momentos. O que tu acha que é pra ti, por exemplo? Eu consigo entender, assim, que crise seria uma falta de controle, né? Aquela impaciência, aquela irritabilidade, porque eu, dando um testemunho próprio, né, eu tenho um pouco de ansiedade e crises de ansiedade, né, eu não sei se daria pra comparar, imagino que acho que faz sentido, pode, sentido. Então tem vários aspectos, né, e também varia de pessoa pra pessoa, né, Cada pessoa encara as crises de uma forma, né? Encara essa situação de irritabilidade, de impulsividade, falta de controle, né? De uma forma diferente. Então, eu consigo entender que crise seria essa questão da irritabilidade. Quando tu fica muito irritado com alguma coisa e aquela tua irritação transparece de uma forma, né, para aquela pessoa, ou pra família, ou pra pode ser uma crise contigo mesmo, né? Sim. Então, mas eu considero que é uma falta de controle e uma irritabilidade. Perfeito. Eu acho que essa palavra, essa frasezinha, falta de controle, crises de ansiedade, de depressão, a crise dentro do aspecto e tudo mais, se resume nessa questão da falta de controle. Quando as coisas são tão grandes que transbordam e tu não aguenta mais. Com certeza. Essa irritabilidade é um dos pontos, porque, por exemplo, dentro do espectro, eu mesmo tive várias crises da hipersensibilidade. Em escola, é muito comum ficar tonto, ficar com náusea, dessa questão, muita gente falando, coisas acontecendo demais, muitos estímulos de todos os lados, e isso gerava crises em mim muito quando eu era criança e até adolescente. No ensino médio mesmo, era muito difícil para mim frequentar aulas por causa dessas crises que aconteciam, por essa hipersensibilidade. Mas essa questão da irritabilidade é o que mais marca, porque eu acho que mais dá problemas, que traz problemas para a pessoa, para os outros ao redor, para a família. E essas crises de irritabilidade acontecem em vários casos, né? Pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas dentro do espectro, pessoas convencionais que só têm problemas com a irritabilidade, né? Isso é bem convencional. Eu, inclusive, presenciei, né, algumas crises do Otávio, tanto... Né, por esse fator eu estou aqui hoje, né? E conversarmos sobre isso é muito importante, é imprescindível, porque a família que tem um autista, né, na família, que tem essa pessoa que possui essa característica, precisa estudar sobre isso, né? É primordial, é necessário, porque até para estar preparado, né? Até para essa pessoa estar preparada para receber essa crise, né, essa irritabilidade, a pessoa tem que estar preparada para agir. Então, tem que agir de uma forma, né, que acalme, né, em algum sentido que acalme, que acolha essa pessoa que está tendo essa crise. Essa pessoa volte ao seu eixo, né? Volte ao normal, né? Volte ao ser você de novo. E outra coisa muito importante pra gente destacar aqui, que é a questão do diagnóstico, né? No caso do Otávio, a gente demorou bastante tempo foi bem tardio, pra ter esse diagnóstico, né, do espectro de autismo. Porém, é algo muito importante, porque às vezes a pessoa tem aquela crise, tá tendo aquela crise, alguns pais às vezes não sabem como lidar com aquilo. Sim. E quanto mais cedo tu levar o teu filho numa psicóloga, né, num psiquiatra, em todos os profissionais que possam ajudar de alguma forma, é muito importante. Então, o diagnóstico precoce é imprescindível, né? Basicamente. Pra gente conseguir também
lidar com essas crises, né? Lidar com a pessoa, com a irritação, com aquela irritabilidade, com aquela impulsividade, com a falta do controle em alguma situação, né? A gente já passou por... eu costumo dizer que é uma estrada muito longa, porque até o diagnóstico muitas coisas. Aconteceram muitas coisas na nossa vida. Acredito que um dia até a gente possa fazer um diário de... Exato, né? Toda essa trajetória, toda essa jornada. E é muito importante, então, o diagnóstico precoce para deixar os pais, né, preparados para aquela situação. E também que é muito importante a questão de identificar o que causa aquela crise naquela pessoa. Exato. Né? O que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Levou muito tempo para mim me dar conta o que leva aquelas crises. E existe toda uma questão de tá chamando atenção, tá se fazendo, é mentira, assim. A própria falta de conhecimento faz com que isso aconteça. Exato. Porque as pessoas não pesquisam. Hoje em dia, né, no mundo de hoje, a informação tá na palma da sua mão. Exato, é só realmente ter interesse e procurar e tentar resolver essa situação da melhor forma possível. Eu digo resolver porque ninguém quer ter um adolescente em casa com crises, né? Uma criança... que tenha problemas, então, que gere uma disrupção ali na família, que é um problema que... Não queremos deixar os gatilhos à mostra. Exato, né? Gatilhos, exatamente. Os tão famosos gatilhos. Então, é muito importante identificar o que causa essa crise, né? Às vezes até um pouco de agressividade, né? Porque a irritabilidade gera agressividade, né? De alguma forma. Às vezes pode não ser uma agressividade física, né? Mas verbal. Isso em vários casos eu presenciei, vi e estudei bastante essa questão de crises, porque a agressividade é uma das formas que se representa, né? Porque que se aparenta essas crises. Porque a pessoa pode automutilação, pode gerar... Não, pode desencadear coisas assim que é melhor nem comentar, né? Irreversíveis. É muito complicado, é um tema extremamente importante, como a gente já destacou, né? Sim. Então, os pais devem ficar muito atentos. A gente fala isso, né? Não somos psicólogos, não somos psiquiatras, apenas pessoas que estudam sobre isso, né? Porque, querendo ou não, quando uma família abraça um autista, né, a comunidade toda se envolve. Então, os pais acabam estudando, procurando, pra não errar, né? Exatamente. Pra tentar não errar. Pra não cair nos mesmos buracos. E nos mesmos erros, porque às vezes aquilo ali tá atrapalhando o tratamento do teu filho. Tu acaba, né, o desenvolvimento, o tratamento, né? Se a pessoa já tá com psicólogo e psiquiatra, um tratamento intensivo, aquele gatilho pode provocar situações irreversíveis. Então isso é muito importante. Os pais devem tomar muito cuidado com essas questões de crise, né? E tudo é muito, muito relevante, né? Os estudos todos são relevantes para conseguir agir da melhor maneira, né? Exato. Essa questão dos gatilhos já leva uma outra parte do assunto, que é agora entendendo, isso é a crise, essa falta de controle que balança tudo. Um exemplo, podemos dar um exemplo também. Sim. Quebrar alguma coisa em casa. Exato. A primeira coisa, a coisa mais básica. Quebrar alguma coisa. Eu já tive muitas coisas que eu acabei quebrando por estar dentro dessa crise. Porque a forma agressiva vem e a primeira coisa que teu cérebro faz é desligar a tua noção de o que tu tá fazendo. Porém, e aí a primeira coisa que tu tem ao redor vai pro saco. E isso escala para agressividade física com outras pessoas. Então é muito perigoso. Então é muito importante ter essa noção de o que está acontecendo. E então, beleza, a gente sabe o que é a crise. Então, o que causa essa crise? A gente vai ter que fazer esse efeito retrógrado aí, voltar um pouquinho para analisar por que essa pessoa chegou nesse ponto. Isso é algo que os pais deveriam muito fazer,
que normalmente não é feito. E nem a própria pessoa que está fazendo as crises se dá conta de fazer, mas é muito necessário de voltar os passos. O que causou aquilo lá? O que estava sendo feito, o que estava sendo dito que gerou aquilo lá? Que tipo de palavras foram usadas, que tipo de atos foram feitos, que fez aquela pessoa que está com essa irritabilidade estourar num ponto de perder o controle. Podemos citar a questão da dúvida, né? Que muitos pais, assim, às vezes acham que o filho está se fazendo, Se né? fazendo, exato. Não, ele está se fazendo, ele tá bem, ou ele não tá querendo ir na aula, por isso que ele tá se fazendo que está com dor de barriga e tal. Eles acabam, né, descredibilizando o filho, porque tudo é dúvida, tudo gera dúvida. Será que é verdade que o fulano está com dor de barriga ou ele não quer ir no colégio? Né? É algo... Tu acaba tirando a ideia do teu filho de que ele pode contar contigo. Exatamente. Tu acaba só deixando que tudo é mais difícil e deixando que teu filho tenha dúvidas sobre ele mesmo. Exatamente. E ele nunca é confiável. Teu filho começa a se achar que não adianta. Eu falo e eu sou sempre descredibilizado. E aí gera muitas coisas, né? E isso é um dos fatores que pode gerar uma crise dessas, né? Porque isso vai enchendo, isso vai crescendo, isso vai se tornando cada vez maior dentro da cabeça da pessoa e tem que ir pra fora de alguma forma. Se não vai ser de uma forma saudável, com um diálogo, com uma resolução, vai ser de uma forma completamente nociva, que é essas crises, basicamente. Exatamente, quando perde totalmente o controle, a pessoa fica muito agressiva, quebra objetos, né? Não precisa ser uma crise, uma agressão física, mas sim uma crise por descontrole mesmo. A pessoa quebra alguma coisa, às vezes se machuca, né? Então é muito perigoso não saber identificar. É muito perigoso cruzar os braços. Infelizmente tem muita gente aí que meu filho disse que tá com ansiedade, mas não é nada. Isso é coisa da adolescência. Não é bem precisa ter sim um acompanhamento psicológico, né? Claro, a gente faz um comparativo com a ansiedade, claro que o autismo engloba outras questões também, mas quando a gente fala de crises, né, a gente cita de ansiedade, né? Porque é mais comum. Grande parte das pessoas sofrem e não são nem diagnosticados com isso. Exatamente. Mas pra dentro do espectro, né? A gente pode falar assim que essas crises dentro do espectro são muito delicadas, né? Porque tem que ter um estudo, tem que ter um amparo, os pais têm que se interessarem, irem atrás, buscarem, porque é tudo muito difícil. O profissional também não faz nenhum milagre. Não faz milagre. Não adianta tu botar no psicólogo, no psiquiatra, se não tiver uma ajuda em casa, de mudança de rotina, de mudança da vida daquela pessoa de fato, só vai gerar os mesmos resultados. Então é muito importante abraçar essa ideia. O meu filho está indo no psicólogo, agora ele se vira. Não, a família inteira tem que estar ali dando suporte. Porque esse problema não é só dele. Esse problema dessas crises, essa ansiedade, qualquer tipo de divergência, assim, é um problema que gera para a família inteira, né? Todos. Isso basicamente adoece a família inteira. Porque um não consegue conversar direito com o outro, e aí vai gerando falta de diálogo, vai gerando problemas, e aí vai só acrescentando cada vez mais. E os gatilhos, que eu odeio essa palavra, porém é necessária. Eu também não curto muito. Mas os gatilhos vão ficando cada vez mais aparentes e cada vez mais frequentes. E as crises vão acontecendo cada vez mais. E as crises nada mais é que a garrafa transbordando. Exatamente. Né? Porque... Segura aí, porque a vida tá querendo entrar e eu vou abrir pra ela. Acho que seria interessante. Vem. Isso. Então é isso. Vai aparecer a vida, né? Eu vou deixar esse momento aí. Vida! Sim. Fica aí. Deita. Quieto. Isso. Bom, então concluindo todo esse raciocínio que a gente fez, né? Se as crises estão acontecendo, se a gente está observando isso acontecer, é obrigatório a gente fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer?
observar da onde elas estão vindo. E com uma ajuda profissional e com a mudança da rotina, apagando esses gatilhos e resolvendo eles, né? Porque eu acho que o mais importante é resolver e não só... Ah, beleza, ele tem gatilho com isso aqui, então some isso aqui. Não é bem assim que funciona. Aquilo ali tem que ser explorado para identificar da onde ele vem, como é que surge, para evitar que exista, que aquele gatilho seja um gatilho. Desarmar, basicamente. Desarmar, exatamente. Bom, por hoje era isso que eu queria chegar, introduzir essa questão de crises, essa questão da família e acompanhado dessa pessoa incrível aqui que também está me ajudando muito dentro disso. Eu fico muito grata, fico realmente grata, porque só quem é da família sabe que como é longo, né, essa jornada, é longa essa jornada, né, pra gente tentar fazer sempre o melhor possível, né, pra que a pessoa não desenvolva crises, né, não fique irritada. Então é bem difícil, né, todo esse caminho, mas com força de vontade, né, ir atrás, estudos, profissionais que possam ajudar, isso tudo se torna mais fácil. Então fico muito grata pelo teu convite novamente e que a gente possa falar mais e mais, que é um assunto que é muito, muito interessante, né, para todos nós. Perfeito. Bom, então o meu nome é Otávio. Alessandra. E por hoje é isso. Se inscreve no canal, deixa um comentário, vamos discutir um pouco mais essas questões. Se você teve crise, se você tem um filho que sofreu alguma coisa do gênero, por favor, deixa suas experiências ali, vamos tentar conversar, né, dialogar bastante sobre isso. Exatamente. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau e até a próxima.